Graça e paz a todos, aqueles que estão presentes e aqueles que vão assistir pelas redes sociais. Hoje nós vamos falar sobre a ação do adversário na vida do ser humano, né? Então o tema é possessão, influência demoníaca, que é tormento, e opressão. Não necessariamente nessa ordem, mas esse é o tema. Nós vemos o que? Muitas pessoas hoje fazendo coisas que, se nós pararmos para avaliar, são absurdas diante de outras, diante do seu semelhante. São absurdas. E o mundo caminha para o caos, né? Guerras. Jesus disse que um dos sinais que antecederia a sua volta era guerras, rumores de guerras, e o amor se esfriando de quase todos, entre outros, né? Então, o que é opressão? Opressão, se você buscar sinônimos de opressão, nós vamos ter o quê? Angústia, ansiedade, aperto, carga, sufocação, sufocamento, ditadura, prepotência, tirania. Tudo isso é ação diabólica no ser humano, né? Pessoas angustiadas, cada vez mais nós vemos pessoas angustiadas, pessoas cabisbaixas, pessoas que nem sabem o motivo da angústia. O motivo é a ação demoníaca na vida de pessoas, né? Que levam essas pessoas a cometer atos assim, tentando se livrar da angústia. Ou se isolam, né? Ou se tornam pessoas amargas para com as outras. Mas isso é um subterfúgio que a pessoa tenta usar para se livrar da angústia, mas não consegue. E outras coisas, como por exemplo, ansiedade. Se você procurar, se você fizer uma pesquisa de ver quantas pessoas são internadas pensando que estão tendo um ataque cardíaco e o que elas têm é ansiedade, você vai ficar abismado. Ansiedade. O médico pergunta, mas você está ansioso com o quê? Não estou ansioso. Nem sabe que está ansioso, muito menos por que está ansioso, né? Ataque demoníaco. Aperto, carga, sufocação, ditadura. Um país que vive debaixo de ditadura, ela está sob ação diabólica. Menosprezando o próximo, torturando, colocando carga, peso sobre os ombros do povo, ou da família, ou no trabalho. Tirania, né? A história está cheia de tiranos, não somente a história antiga, mas a atual também. Ação de demônios que veio para judiar do ser humano. Nós vamos falar também sobre influência demoníaca, que a Bíblia chama de tormento. Uma pessoa atormentada, ela está debaixo, pode estar debaixo de ação demoníaca. O que é tormento, né? É inquietação, aflição, fingimento, agonia, angústia também, ansiedade, exaltação, excitação, impaciência, inquietude, perturbação, preocupação, transe, flagelo e tortura. Nós vimos ali impaciência, né? Tem pessoas que não têm paciência com ninguém e com nada. Mas dessa pode ser cristã? Nós vamos ver que pode. Mas se ela nunca souber aqui, que é aquela impaciência, aquela ansiedade que nós vemos mais aqui, aquela angústia, aquela agonia, uma pessoa aflita, se ela não souber que isso pode ser uma ação demoníaca, ela nunca vai lutar contra, da maneira que deve ser lutar, que é em nome de Jesus somente. E por fim nós vamos ver então a possessão, ou seja, uma pessoa endemoniada. O que é uma pessoa endemoniada? É uma pessoa onde o demônio, que é um ser, ela habita dentro daquela pessoa. O que significa isso?
que se comporta de modo diabólico. Como é que eu vou identificar uma pessoa endemoniada? O comportamento dela é diabólico. Não é? É anormal. Ela vai blasfemar contra Deus. Ela não vai querer que você, o cristão, não vai querer nenhum cristão perto dela. E também uma pessoa endemoniada, ela pode não manifestar, mas os pensamentos dela são demoníacos. Né? Ou seja, ela só pensa em destruir, matar, querer que uma outra pessoa fique enferma. Sempre são pensamentos de morte. Né? Ou para si mesmo, ou para outras pessoas. Eu vou adiantar que uma pessoa que entregou sua vida para Cristo não pode ficar endemoniada. Ela não pode. Porque nela, a Bíblia diz, não eu, habita o Espírito Santo. A casa nunca mais estará vazia. E o demônio não pode entrar ali. Mas as outras duas situações é possível mesmo uma pessoa cristã passar, que é o tormento ou o que mais? Uma opressão, né? Oprimida, né? Uma pessoa oprimida. Nós vemos muitos crentes oprimidos, né? Por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento. Então nós vamos ver que isso é mais comum do que a gente imagina. Por exemplo, o demônio jamais vai querer que você tenha amizade com outro cristão. Não vai querer. Então ele vai tentar te enganar. Ele vai tentar falar para você o quê? Que aquela pessoa que quer ser sua amiga e é cristã, mas ela não é da sua igreja. Ela não pensa como você. Olha, vai querer se meter na sua vida. Ela está falando que quer orar por você, mas ela quer saber a sua vida. Não fique com ela, não. Porque o demônio sabe que se vocês se ajuntarem em oração, quanto mais crentes, cristãos estiverem orando por uma mesma causa, mais rápido vai ser o resultado. Mas ao contrário ele faz também. Por que você não faz uma amizade com aquele fulano? Por que você não vai fazer uma amizade com aquela pessoa ali, ó, que pratica ocultismo? Vai lá, leva a palavra para ele. Não parece que é Deus que está falando? Se você não analisar, se você não testar o espírito, a Bíblia manda você testar o espírito, você tem que pensar para ele. Eu vou lá para fazer amizade? Ou vou lá para pregar o evangelho? Onde que está escrito que nós não devemos ter amizade nesse caso? Não vos associeis com as obras das trevas. Você vai lá pregar o evangelho. Se a pessoa, depois de convencida, entregar a vida para Jesus, ou seja, querer Jesus, você vai estar lá pronto para ajudá-la. E depois, sim, vai levá-la a um relacionamento melhor com Cristo, aí você vai ter amizade. Mas antes, não. Antes você não deve. Amizade. A Bíblia é tão certa nisso, que ela diz que você não deve nem convidar para entrar na sua casa quem não professar a mesma fé. Mas a gente faz. O Senhor não nos abandona. O Senhor não nos abandona. Então, não tenha medo. Isso é só uma direção para você. É uma direção. Né? Mas você tem que estar ciente que isso acontece. A influência diabólica ela é mais real do que você imagina. Né? Nós vamos ver aqui alguns versículos bíblicos que falam sobre isso. A opressão na Bíblia. Será que tem algum versículo de opressão na Bíblia? Olha lá. João 20, 19. Ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, paz seja convosco. Os discípulos estavam ali opressos por algo que se chama medo. Eles eram discípulos de Jesus.
estavam no lugar fechados com medo. Quem acabou com medo deles? Jesus pôs-se no meio dele e disse: paz seja convosco. Lá no livro de João diz que o amor, ele põe fora, manda fora todo medo. Então, se por um dia você acordar e tiver com medo, estou com medo de trabalhar, estou com medo do meu trabalho, da tarefa que eu tenho que fazer, estou com medo se vai dar certo, estou com medo se não vai, estou com medo. Ora a Deus e expulsa esse medo em nome de Jesus. Não deixe o medo te oprimir. Não deixa. O Senhor já nos deu autoridade sobre os demônios. Essa semana passada me perguntaram: pastor, como é que fica essa situação? O nome de Jesus é Yeshua. E como é que a gente vai expulsar aqui no Brasil o demônio em nome de Jesus? Dá para você me explicar? Muito simples, né? Nós não expulsamos na palavra, nem Yeshua, nem Jesus, mas é na autoridade de Jesus. É quando você representa Jesus. Eu estou aqui em nome de Jesus. Só assim o demônio vai ser expulso. Quando você usa a autoridade de Jesus que Deus te deu. E não simplesmente uma frase: eu te expulso em nome de Jesus. Vai acontecer o que aconteceu com aquele endemoniado que os discípulos ali, que não eram de Jesus, foram expulsar no nome de Jesus de Paulo. Ele não falou Jesus? Falou. Mas ele não tinha autoridade nenhuma. Não foi dado a ele autoridade. A autoridade foi dada àqueles que se entregaram a Jesus. Outro versículo de opressão. Então os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram toda a tropa. E tiraram-lhe as vestes e puseram-lhe um manto vermelho, fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram na sua cabeça. Puseram uma vara em sua mão direita, ajoelhando-se diante dele, zombavam: salve ao rei do judeu! E cuspiram nele. E tirando-lhe a vara, batiam-lhe com ele na cabeça. E depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e vestiram-lhe suas próprias roupas. Então o levaram para crucificá-lo. Zombaria. Quando nós falamos de Jesus, uma das primeiras armas que o diabo usa é zombar. Ei, lá vem você falar, você falando assim? Esse negócio de Jesus, olha só os escândalos que tem por aí, olha só as barbaridades que a gente vê. E isso acaba gerando em nós como se fosse uma opressão ali. Puxa, eu não vou falar mais nada, estão zombando de mim, né? Repreenda em nome de Jesus. Porque a palavra de Deus, ela é o poder de Deus para a salvação. Se pela zombaria nós deixarmos de falar de Jesus, nenhuma daquelas pessoas vão ter nenhuma chance. Nenhuma. E vão continuar caminhando para o inferno. Então vamos ficar firmes contra... Puxa, pastor, mas então é difícil. Não é fácil mesmo. Não é fácil. Né? Mas nós vemos exemplo o quê? Na Bíblia. O nosso Senhor. Zombaram dele. E mesmo assim ele continuou até o fim. Não se deixou oprimir. Vamos falar sobre tormento na Bíblia. Você já viu alguém atormentado? Já viu alguém atormentado ou não? Tem vários níveis de tormento, né? Tem pessoas que são atormentadas e nem sabem. Você tem que falar para ela: você está atormentando aqui. Né? Não venha me atormentar. Eu já ouvi várias vezes essas frases com alguém muito chato, chegava perto: não venha atormentar aqui, não. Mas o atormentador é o diabo, não é? Na verdade, olha só, tormento é algo terrível, olha. Com ele iam algumas mulheres, das quais tinham expulso demônios, ou a quem tinha curado. Entre elas contava-se Maria Madalena, a quem a tinha livrado de 7 demônios. Maria Madalena era uma mulher atormentada por espíritos malignos. E somente Jesus a libertou disso. Uma pessoa atormentada não dorme, não se alimenta direito, não consegue ter um relacionamento nem amizade com ninguém. Quem quer ficar perto de uma pessoa que é atormentada? Não fala coisa com coisa. Está sempre...
ela estraga o ambiente. Ela estraga o ambiente. Todo mundo feliz, chega aquela pessoa, pronto, ela começa a falar, lá vem essa pessoa atormentar a gente aqui. E fica falando, e vai dali. Como que eu vou falar? Se é uma outra pessoa, eu preciso levá-la a Cristo. Preciso levá-la a Cristo. Como é que eu levo alguém a Cristo? Falando do amor de Jesus. Não é contando a história de Davi, contando a história de... tem uma história tão bonita para falar para você, vem aqui atormentado. Eu vou te contar a história de Elias. Elias não morreu. Enoque também não morreu. Ela não quer saber de nada, isso não vai alterar nada. Mas fala para ela, fulano, Jesus ama você. É como a irmã falou, pode ser que não dê resultado ali, a pessoa parece que não ouviu nada, mas você semeou algo no coração daquela pessoa. No meio do tormento que ela estiver passando, ela vai lembrar que tem alguém que a ama. E pode ser que ela queira conhecer essa pessoa. E vai procurar você, né, para falar dela. Jó 22, 11. Também por isso vives atormentado, com a sensação de que está envolto em trevas tão densas que te deixam cego e te afogam como muitas águas de uma inundação. Claro que Jó estava atormentado. Ele estava sendo, na vida de Jó, quem é que estava operando ali? Você conhece a história de Jó? Quem estava operando na vida de Jó ali? O maligno. O maligno foi até o Senhor e pediu autorização. Jó estava atormentado. O inimigo não somente contente com o tormento das enfermidades, trazia pessoas para atormentar Jó. Até a própria esposa, que disse, porque você tem que dispensar esse Deus e morra logo, Jó. Vai. Isso é palavra de boa, né? Atormentado. Mas Jó o quê? Ficou firme. Ele disse, eu sei quem é o meu Redentor. Tem que ser bem firme, né? Mas isso que acontece. Todos nós, muitas vezes, podemos receber essa ação maligna de tormento. É repreender em nome de Jesus. É repreender em nome de Jesus. Você tem autoridade para isso. É como você... para explicar autoridade, como eu posso explicar autoridade? Por exemplo, você está dirigindo o seu carro que você comprou, aí você para no farol e vem aqueles caras com esguicho para limpar o vidro. Você tem autoridade de falar para ele que não quer, não é verdade? Por quê? É teu carro, essa é autoridade, não vai. Não, mas eu vou. Não vai, é meu. É um exemplo de autoridade. Quando você diz para o demônio, saia em nome de Jesus, você está usando a autoridade do Criador do universo. O demônio sabe que tem que sair. E ele sai. Um outro versículo está em Mateus 8,6. Ele dizendo, Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. Era um servo desse homem que foi pedir oração para Jesus, pedir a cura, que de repente ficou paralítico e estava atormentado. Imagina alguém que anda normalmente, do dia para a noite não consegue andar mais. Tormento, ação demoníaca. Mas Jesus curou, ou não? Jesus permanece o mesmo hoje? Claro que permanece. Possessão demoníaca na Bíblia. Marcos 1,32. E tendo chegado à tarde, quando se estava pôr do sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e os endemoniados. Toda enfermidade é demônio? Não. Mas existe aquelas que são de procedência de demônios. Uma pessoa endemoniada, do nada, tá ali, tá doente, as causas, tá morrendo, vai no médico, o médico não acusa nada, os exames, o médico fala, não sei o que ele tem, os sintomas estão aqui, toma o paliativo, mas o que deu no exame, doutor? Não deu nada. Ore por ele. Por isso que Deus levanta homens e mulheres para estar indo orar nos hospitais. Porque tem enfermidades que só serão curadas quando alguém orar por ele. Tá bom? E é claro que se uma pessoa estiver enferma, sabe o diagnóstico, está tomando remédio, você pode orar por ela?
Claro que pode, mas você vai mandar ela parar de tomar remédio? Não, porque você não sabe como Deus vai curá-la. Porque a própria Bíblia diz que a ciência se multiplicaria. Na ciência estão o quê? Médicos, cientistas, remédios, aparelhos que existem hoje de fazer diagnósticos. Tudo isso faz parte da ciência se multiplicar. Mas você pode orar, porque Deus fala, tá, eu vou orar, então eu vou ouvir a sua oração e vou curar. Deus pode tudo, né? Mas ninguém tem autoridade de Deus para falar para uma pessoa parar de tomar o remédio que ela está tomando quando ela já sabe do diagnóstico. Não tem autoridade. Tá bom? Não caia nesse engodo que estamos vendo aí nos últimos dias. Aí, né? Marcos 5, 1 a 5. E chegar na outra banda do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. Você nota que uma pessoa endemoniada, ela está sempre em tormento. Né? Esse homem era um jovem, sei lá, estava endemoniado, saiu da sociedade, vivia dentro do cemitério, mas uma particularidade de uma pessoa endemoniada que a Bíblia relata aqui, tem muita força física. Muita força física. Então, se você quiser enfrentá-la humanamente, com certeza você vai perder. O irmão Dallas, eu já contei essa história aqui várias vezes. Essa história não, esse testemunho várias vezes. Ele estava fazendo enfermagem e ali um dos professores, também cristão, no momento que falou que ela ia visitar os manicômios, né? E numa dessas visitas, numa das celas, uma porta de aço, tinha uma jovenzinha, uma moça, franzininha. E aqueles enfermeiros, todos bem fortes, falavam para ela que nas crises, quando ela tinha crise, ela era capaz de arrancar as camas de ferro que eram parafusadas no chão. Aquela mocinha franzininha tinha força para arrancar a cama do chão. A gente não consegue entender como é que ela tem tanta força. A Bíblia explica, é demônio. Então, uma pessoa que está em tormento, ninguém vai ajudá-la, ela vai continuar ali para sempre. Até que o Senhor mande alguém ali para expulsar aquele demônio. Todos os loucos são endemoniados? Claro que não. Mas uma boa parte delas são. Aliás, uma parte daqueles que se dizem são endemoniados também por causa dos atos, por causa daquilo que promove tirania, que mais? Pessoas que gostam de humilhar as pessoas, né? Pessoas que desejam a morte de outra, pessoas que planejam, né? Os planos só têm coisas ruins, né? Pessoas que do nada querem se vingar até de algo que não tem certeza, mas vivem para se vingar. Pessoas que são demoniadas. Aliás, o único modo de uma pessoa estar imune a que um demônio entre na sua vida, na sua alma, no seu corpo, é receber Jesus como seu único e suficiente Salvador. Não tem outra maneira. E isso, irmãos, nós vemos que o diabo ele é um estrategista e ele tem feito o quê? Ele tem usado pessoas endemoniadas, se disfarçando de cristãs nas organizações religiosas, promovendo todo tipo de escândalo, principalmente o escândalo que faz com que a pessoa que estava interessada em ir a uma igreja para ouvir a palavra, conhecer a Jesus, ela se escandalize de tal forma que ela não quer saber de nada. Esse é o plano.
Porque se não houver se não houver a pregação do evangelho, não vai haver quem ouça. E se ninguém ouvir, ela não vai poder o quê? Ser convencida que aquilo é verdade pelo próprio Deus. Então, esse é o cenário mundial. As pessoas não estão mais ouvindo a pregação do evangelho do reino. Estão ouvindo baboseiras, coisas que não levam ninguém a Cristo, mas pelo contrário, leva as pessoas a ter a aversão de Cristo. Mas falamos disso outro dia, né? Hoje o tema é possessão, tormento e opressão. São coisas muito comuns à nossa volta. Na nossa volta existem muitas pessoas que estão oprimidas hoje. Pessoas que tiveram, por exemplo, uma decepção ou uma perda muito grande. Elas estão propensas a ficarem prostradas. Os demônios estão ali. Uma pessoa que teve uma perda muito grande, uma decepção muito grande, eles vão ali para influenciar. Aí a pessoa fala, você vê a pessoa prostrada, mas por que você está prostrada? Ah, porque eu perdi tal. Sim, mas faz um ano que você perdeu. Já faz tempo que você perdeu, você não se recuperou ainda? Eu não consigo. Ore por ela, leve a Cristo. Né? Ou se for uma pessoa cristã, fala para você estar sob influência demoníaca. Vamos, levante em nome de Jesus, ore por ela. Procure uma igreja séria, onde Jesus é o Senhor e não o homem. Mais casos de possessão demoníaca. Estava na sinagoga deles um homem com o espírito imundo, dentro de uma organização religiosa, o qual exclamou dizendo, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E repreendeu Jesus, dizendo, cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, convulsionando e clamando com grande voz, saiu dele. Claro que a igreja é um local onde a pessoa pode ser liberta de demônio. Aqui era dentro de um templo, de uma organização religiosa. Ali estavam todos religiosos. Religião não expulsa demônios, nem religioso. Quem expulsa é Cristo. E aqui nós vemos que os demônios conhecem Jesus, sabem quem ele é e temem ele demais, né? Por isso que quando você chega, se tiver alguém endemoniado, ele vai fazer de tudo para você sair. E aí que entra o quê? O conhecimento. Se você se aperceber de zombaria daquela pessoa, se aperceber de uma coisa que está querendo te tirar daquele local e você foi convidada para estar ali, repreenda em voz baixa quem está fazendo isso. Repreenda. Não a pessoa, mas o demônio. Porque ele está com medo que você faça isso. Então ele quer que você vá embora. Então ele começa a zombar. Aí você vai em voz baixa e fala, em nome de Jesus, demônio, sai dele agora. Ou então cala-te. Fique quieto. Eu estava uma vez no trânsito, trabalhando, e tinha uma pessoa endemoniada no carro. Um rapaz. E ele começou, do nada, a falar, a gritar, a me provocar. E eu aproveitei que o trânsito parou, virei para trás e disse, em nome de Jesus, cala a boca agora. Te aquieta, demônio. Ele levou um susto, o demônio, arregalou os olhos e não falou mais nada. O demônio foi calado. Nós estávamos numa vigília e nós, lá no monte, que a maioria não teve ainda o privilégio de ir, e nós estávamos ali com o pastor Davi reunidos e desceu 2 endemoniados. E falando lá aquelas em línguas dos anjos, que língua dos anjos é uma bobagem tão grande. E o pastor Davi me chamou do lado e falou, irmão, e agora? Eu falei, não sei, pastor. Se o senhor me der autoridade aqui, eu vou conversar com eles. Então eu falei, filha, dá para você dar um tempo que você está falando aí? O que você quer? Não, que esse lugar aqui é nosso. O demônio não queria a gente ali. Porque nós estávamos orando para a igreja, orando para os irmãos. Eu falei, é lugar de vocês? Mas aqui não é lugar público? Não é de quem chega primeiro?
Aí outro começou a falar, não, porque não sei o quê, Eu falei, quer saber uma coisa? Em nome de Jesus, vai embora. Eles simplesmente viraram as costas e subiram o morro de novo. Foram embora. Porque é no nome de Jesus. E às vezes as pessoas, por causa da religiosidade, ficam intimidadas. Mas o Espírito fala conosco. Então, existem pessoas endemoniadas a rodo por aí. Então, tome cuidado. Não tenha medo. Porque o Senhor Jesus já nos deu autoridade sobre demônios. Samuel, isso aqui é interessante, né? Para você ver que o inimigo não quer você. Aonde você está? Você tem direito de estar? Aonde você está trabalhando? Você tem direito de estar trabalhando? Na sua família, naquela reunião, você tem direito ali? Tá, então use o seu direito. Você não é penetra. Não é tem gente que se sente até acuado na sua própria casa. Não, a casa é sua, você tem direito. Estou passando horário, né? Então, olha só o que está escrito. E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. Nessa situação, Saul já estava endemoniado. Né? Procura a história de Saul para você ver. E aconteceu ao outro dia que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul e profetizava no meio da casa. E Davi tangia a harpa com sua mão, como de dia em dia. Saul, porém, tinha na mão uma lança. Saul estava ali no trono e uma lança aqui do lado. E Davi estava tocando a harpa, porque Saul tinha essas crises, que eles achavam que era alguma enfermidade da cabeça, mas era demônio. E Davi, toda vez que Davi estava ali e tocava música, com certeza algum louvor a Deus, Davi ia se acalmando. Mas nesse dia, o demônio estava tão enfurecido com Davi, que ele quis matar Davi com uma lança. Ele não queria mais que Davi estivesse ali, porque o demônio se incomodava muito com a presença do escolhido de Deus. O demônio ele fica doido da vida com a sua presença perto dele ali, porque você é escolhido de Deus. Amém? Então, vamos estar mais atentos àquilo que ocorre à nossa volta, sempre conscientes de que a nossa luta não é contra a carne, nem contra a sangue, ou seja, não é contra as pessoas, mas sim contra os demônios e o chefe dos demônios, né? Que é Satanás. E aí nós vamos lutar do jeito certo. Num tom baixo de voz, ou no outro cômodo, né? Porque nós temos que ter sabedoria. Se descobrir uma pessoa está lá na reunião, na família, se descobrir que a tia está endemoniada, tia, em nome de Jesus, demônio, sai da minha tia aqui. Você vai pôr escândalo todo mundo, né? Aí, principalmente a tia. Dei o exemplo da tia, mas pode ser, né, até um convidado que, né? Não sei se você já teve oportunidade de ir em reunião de família, que alguém traz um cara que não é da família, tá lá junto. Você que, em nome de Jesus, sai dele, demônio. Não, não vai fazer isso, você vai constranger a pessoa. Mas você pode ir num outro cômodo, porque o demônio tem o ouvido muito aguçado. E você vai declarar, você que veio, entrou aqui na minha casa, eu não te convidei, em nome de Jesus, sai agora. Vai ter grandes, boas surpresas. Né? Encerrando, João 3,8 está escrito, aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Isso já está decretado, isso já está certo. Jesus destrói as obras do diabo. Não tem obra que o diabo tenha feito que Jesus não possa quebrar, que Jesus não possa destruir essa obra. Então, se você tiver o discernimento, ore, repreenda e expulsa, que isso vai ser quebrado em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe essa palavra no teu coração e que possamos replicar essa palavra. Vou orar. Senhor Deus e Pai, agora eu repreendo toda a força do mal. Eu repreendo todo o trabalho da escuridão, magia negra, todo o trabalho de feitiçaria contra a tua igreja no Brasil, em São Paulo e aqui no bairro do Jaguaré. Eu repreendo em nome de Jesus e peço, Santo Deus, desfaz agora toda essa obra.
Abençoa cada família aqui agora. Abençoa as famílias, a nossa família, a nossa parentela. Desfaz as obras das trevas, Senhor. Abre os olhos. Que aqueles que estão longe do Senhor venham voltar agora, Pai, da nossa família, do nosso meio, do nosso trabalho. Que possamos ser luz aonde estivermos, Santo Deus, e repreender e batalhar contra quem realmente é o nosso inimigo, os demônios e Satanás. Em nome de Jesus. Amém e amém.